Então, a gente está aqui entrevistando uma mãe sobre o trabalho remoto, né? Sobre o acompanhamento escolar, né? O reforço escolar. Diz para a gente um pouquinho como é que foi, como é a trajetória escolar da sua filha, como é que tem sendo mesmo antes, né, desse período do ensino remoto. Como é que tem sido a trajetória escolar dela? Ela sempre foi uma boa aluna na escola, né? Nunca teve grandes dificuldades, mas sempre teve um pouco de negativa em uma área específica, que é a área das exatas. Então, como nós já percebíamos isso há um bom tempo, e agora chegando nessa fase de pré-vestibular, acaba sendo fundamental, né, desenvolver também essa área. Então, buscamos o auxílio para que realmente ela pudesse sanar essas dificuldades que ela vinha apresentando. Então, desde o início do ano, já comecei a procurar um professor que pudesse trabalhar isso com ela. Uhum. Depois de algum tempo, consegui encontrar, então hoje ela faz as aulas online, né? E embora ainda seja um período curto que ela está realizando, que é um mês, há um mês ela faz 2 aulas na semana. Mas nós já conseguimos perceber inúmeros avanços. Com relação à dificuldade, né, essa dificuldade das exatas, vocês já chegaram a procurar antes, né, mesmo antes da pandemia, algum tipo de reforço, de acompanhamento, ou antes disso não tinha surgido essa necessidade? Tinha uma dificuldade, mas conseguia se virar? Como é que acontecia isso? Essa dificuldade eu via que era muito mais uma resistência dela em relação à área, né? Por ser uma área que exigia mais a questão do raciocínio, de um esforço mental realmente maior, ela acabava negando um pouco. Então, ela tirava boas notas, mas não tão boas quanto nas outras áreas. Ela Tirava o nunca suficiente, no caso, ali. tirava, nunca ficou de recuperação, nunca teve grandes dificuldades. E ela sempre direcionou, sempre achou que ela direcionaria a profissão dela e a escolha para o vestibular para áreas que envolvessem mais a questão da língua, da linguagem. E agora, chegando, ela mudou de ideia. Então, ela percebeu a necessidade e daí nós realmente tivemos que correr atrás, porque não dava mais para deixar isso com essa falha que ocorreu aí durante o processo. No caso da matemática em si, não é o primeiro aluno que a gente recebe com esse depoimento, né, de que queria tentar outras áreas acadêmicas e que não envolvesse a matemática. A matemática, ela é um tema que fica um pouco místico até, né, para a gente, e isso também talvez seja em relação ao nosso contato, isso como um todo, na nossa vida escolar, né, a gente apresenta essa resistência, mas que também é natural do ser humano. E que depois que a gente começa a ver ela de pertinho, e se torna mais fácil, né? Diz para mim, com relação ao Covid, né, com essa pandemia, e quando iniciou as aulas remotas, né, você sentiu que isso também impactou nessa dificuldade que ela já tinha? O acompanhamento com as aulas remotas, esse distanciamento também social, como que isso impactou na vida dela escolar? Ela estuda em um colégio que, desde a primeira semana que nós paramos, lá em março de 2020, né, não pudemos mais sair de casa e veio essa questão do isolamento físico, a escola já entrou com as aulas online. Então, Uhum. um pouquinho diferente das aulas remotas, o dela sempre foi online, ao vivo com os professores. Mas nós percebemos que nesse período agravou sim, porque como era uma dificuldade que ela já tinha, não tão significativa, mas ela já aparecia, com o nível dos conteúdos agora sendo mais aprofundados, né, o nível de exigência sendo muito maior para ela, então a gente realmente percebeu que houve maior dificuldade. Alguns momentos ela ficava nervosa, chorava, reclamava, porque não era o que ela queria, não tem um vestibular que não precise fazer isso, né? Aí eu acabei levando ela para fazer um teste vocacional Uhum. nesse período, que foi também o que pesou para a escolha profissional dela.
Mas ela acabou percebendo que, indiferente da escolha dela, ali no período de vestibular especificamente, ela precisa dar conta da área. Então, foi uma conversa muito bem feita que nós tivemos que ter para ela ter essa consciência realmente de que precisava ser trabalhado esse conteúdo. Entendi. E com relação ao acompanhamento, né, que ela tem feito aqui no Pilares, você notou que teve uma melhora depois disso junto, né? Porque a gente sabe que as aulas remotas na escola, no cursinho, não pararam, mas ela também agora faz o acompanhamento com as aulas aqui com a gente. Você notou que teve uma diferença depois que ela teve esse acompanhamento individual? Ou ela continua nervosa, continua com dificuldade? Como é que tem sido agora? Olha, embora seja apenas um mês de trabalho, né? Não foram tantas aulas, mas a diferença foi muito grande. Ela está muito mais tranquila, muito mais calma, realmente está conseguindo acompanhar hoje, né? Até ela, um dos colegas que sempre auxiliava ela nos exercícios, que é muito bom nessa área de exatas, e eles não tinham sentado durante um longo período, e agora eles sentaram novamente para fazer alguns exercícios juntos, mesmo de forma online, e ele comentou com ela que ele percebeu também a melhora dela, né, em relação aos conteúdos. Então, é visível, assim, é muito claro para nós o quanto fez diferença. É bacana, porque às vezes a gente que, né, quanto pai, ou até mesmo quem está fazendo acompanhamento, pensa que tem essa melhora, mas quando vem alguém de fora, né, que está acostumado a estudar junto, até devido à pandemia não se vê há tanto tempo, quando diz, a gente nota, né, que, nossa, fez uma diferença mesmo, bacana. E agora ela está... Como é que funcionou a questão da matemática? Ela continua com essa aversão à matemática, ela já se conformou, de repente ela passou a gostar, até porque ela está nessa fase acadêmica agora, né? Com relação ao curso, agora ela está decidida, como é que tem funcionado isso? Eu sinto assim que aquela recusa que ela tinha, né, aquilo de ficar perguntando toda hora, mas para que a matemática? Por que eu tenho que estudar tanto a matemática? Hoje não tem mais essa conversa, né? Ela já realmente internalizou isso, que é uma necessidade, e já não vê mais como aquele bicho de 7 cabeças, né? Porque eu acho que era bem muito isso que ela via. E assim, era muito a questão do cálculo, então o que ela reclamava que às vezes ela não conseguia entender o processo para chegar naquela fórmula ou para realizar aquele cálculo. E hoje ela já consegue associar isso, né? Fazer essas relações necessárias para ter a conclusão realmente do exercício que está sendo exigido dela. Bacana, a gente fica feliz que tenha conseguido mudar um pouquinho ainda mais com essa versão à matemática que a gente sabe que é natural, né, do ser humano, a gente precisa para outras áreas que não para o vestibular, infelizmente não tem como a gente escapar dela, né? Uhum. Tá bom, então a gente agradece, muito obrigada pelo seu depoimento e a gente fica muito feliz de estar conseguindo mudar a vida dela com relação ao ensino remoto. Eu que agradeço e fico muito feliz de terem encontrado vocês nesse caminho tão importante, nessa fase tão importante da vida dela, que realmente ela tinha muita necessidade e até então eu não tinha conseguido. E embora pareça que as aulas são online e já faz a da escola e não está dando conta, mas ela faz diferença sim, porque é uma aula pensada para esse aluno, é direcionada àquele momento de estudo pensado para a necessidade dela especificamente, e aí a gente consegue perceber realmente esses avanços que ela vem apresentando. Porque a gente sabe que o indivíduo, né, ele é singular, ele não aprende da mesma forma, então a gente acredita, é o que a gente acredita mesmo, que é o acompanhamento, né, o individual, você faz voltado para a necessidade daquele aluno, dedicado a ele, que bom saber que tem dado resultados. Uhum.